Lideranças do PSB, do PDT, da Rede, do PV e agora também do Cidadania se reuniram hoje para reforçar o ato virtual pelo impeachment de Jair Bolsonaro que farão amanhã. Esses partidos decidiram manter de fora da mobilização o PT e o PSOL, que no fim da semana passada decidiram igualmente pedir a saída de Bolsonaro. Petistas e psolistas tentaram somar esforços nos últimos dias, querendo que o grupo assinasse, junto com os dois partidos e movimentos sociais, um novo pedido de impeachment do presidente. O grupo não só não vai assinar, como descartou a unidade nesse momento. Deixa eu conversar então com o Fiuza. Ô Fiuza, aí chama atenção o fato de que se nem entre os partidos de esquerda existe consenso de que é o caso de impeachment do presidente Bolsonaro, imagino que no restante da sociedade também não, né? Vitor, a ideia do impeachment está desde o Golden Shower do Carnaval do ano passado, eles estão falando em crime de responsabilidade, já apareceu, já passou pela Amazônia, o óleo na praia, né? Tudo foi aí... Queimadas na Amazônia, né? Queimadas na Amazônia. Nas queimadas na Amazônia, inclusive, houve uma tentativa de coordenação de um garrote comercial internacional, do qual participou o Emmanuel Macron, presidente da França. Ou seja, tem uma série de tentativas dos sabotadores, né? Agora, eu estou observando, Vitor, na realidade nacional, quer dizer, a gente tem que sair dessa situação, evidentemente combatendo a pandemia, mas também tem que sair da paralisia. O que está acontecendo nesse momento é uma roubalheira, né, que a gente está vendo, são escândalos que, aliás, a gente vinha falando da Polícia Federal. A Polícia Federal está aparentemente numa ação muito efetiva, uma série de investigações de superfaturamento envolvendo equipamentos, respiradores, hospitais de campanha, etc. Tem uma farra, que é a coisa mais abjeta, né, que você pode imaginar já no meio de uma tragédia. E eu vejo, Vitor, esses personagens da política, esses partidos, que inclusive, né, o Augusto estava citando o Instituto Butantan, tem a Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, que seriam as instituições referência das premissas científicas para medidas de combate à pandemia. A gente vê essas instituições que têm muitos integrantes desses partidos aí que você citou, que estão brigando para ver de que forma pedem impeachment do presidente, a gente vê essas pessoas absolutamente caladas, né, em relação às investigações muito graves, que, por exemplo, acontecem aqui no Rio de Janeiro, em torno do governador Wilson Witzel, né, que já teve baixas aí no seu governo, com denúncias muito graves que estão sendo apuradas. Então, a gente gostaria, se o motivo real é depurar o país, a gente gostaria de uma palavra, né, desses agentes que são filiados a esses partidos, esquerda, centro-esquerda, ou auto-intitulados, né, centro-esquerda, etc., e que estão, muitas vezes, ocupando postos importantes nessas instituições científicas. A gente gostaria de uma palavra desses agentes em relação aos descalabros que estão acontecendo nos governos locais. A gente só ouve apoio ou silêncio deles em relação a essas práticas. E aí, Augusto, esses pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro? Bom, já são 32, né? São 32. Isso aí você vê que o que não falta é gente em busca dos 10 minutos de fama, né? Porque os jornais publicam com a maior alegria. Chegou mais um pedido. Aí você vê a ABI pede, a OAB pede, e ninguém diz nada quanto ao impeachment de governadores. Por exemplo, se o Jair Bolsonaro, pelo comportamento dele na pandemia, já pediram impeachment dele por causa disso, trocou de ministros. Então vamos lá, refrescar a memória desse povo aí, que antes era a cada 15 anos, né? Que o Brasil esquecia o que tinha acontecido nos 15 anteriores. Agora é de 3 em 3 meses já, o prazo se estreitou. O Jair Bolsonaro está sendo acusado aí, porque ele já trocou 8 ministros, se não me engano, né? 9, uma coisa dessa. O Lula trocou 74 ministros. E o Lula, a Dilma trocou 86. No primeiro ano, 9, quase todos, começou a fila com o Palocci, quase todos por corrupção. Não porque ela punia, mas porque ela foi obrigada a demitir
por descobertas aí de jornalistas independentes e da Polícia Federal. É isso aí. Agora, impeachment, vamos lá. O nosso Witzel, do Rio de Janeiro, ele conseguiu fazer um contrato. Não adianta demitir secretário da Saúde, não. Nenhum secretário faz isso aí sozinho. Muito menos um subsecretário, como ele fez já. Subsecretário primeiro, secretário depois. Ele não sabia que é um absurdo você fazer um contrato para contratar uma empresa para gerir por 6 meses, não só construir, também gerir por 6 meses 10 hospitais de campanha. A Espanha, que teve aquele surto, né, preocupante mundialmente, a Espanha já desativou o hospital de campanha, os outros países estão desativando. Aqui, o contratado do Witzel tem 6 meses, agora não, ele não, aliás, ele não consegue inaugurar. E ele tem 6 meses de gestão. Acabou a pandemia, ele vai continuar lá, com aqueles hospitais que não tem nada dentro, como mostramos no outro dia. E o Witzel, não vão fazer nada com ele? Eu nunca vi uma oposição tentando responsabilizar um cara só, um governante, que não tem culpa suficiente para isso aí, para ser acusado de crime de responsabilidade. Tá? Até agora não vi nada. Enquanto ignora o que acontece ao lado. Está aí o nosso prefeito de Araraquara, o Edinho, do PT, que foi ministro da SECOM, secretário da Comunicação Social da Dilma, que conseguiu comprar respiradores por 170 mil cada um, e diz, tá tudo superfaturado, né? Disse a secretária de Saúde. Esse está sendo investigado já pela polícia, sofreu um inquérito movido pelo Ministério Público. Agora, os ladrões estão aí, ninguém tem nada a dizer. O covidão, como disse o Roberto Jefferson, existe. Ninguém tem nenhuma palavra sobre isso. É muito cinismo, né? Você, Zé Maria. Olha, são 32 requerimentos com pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro e todos 32 vazios. Um já foi até arquivado por inépcia, não tem a menor possibilidade. Se houver a abertura de um processo, o requerimento, o artigo definido, né, ainda não chegou. O impeachment é um processo político e jurídico. Então, há um entendimento geral, quando é assim, né, de determinada instituição ou determinado jurista, né, com apoio ali dos partidos, apresenta aquele requerimento que dá prosseguimento. Então, veja bem que há uma disputa política. Nós estamos diante de uma crise de pandemia. Não é uma crise de economia, é uma crise de pandemia que acaba afetando a área da economia. Tudo parou, é evidente que a crise fica estabelecida. E ninguém sabe como será retomada. A economia é uma máquina cheia de engrenagens que, se parar, fica muito difícil de ser retomada. Então, assim, no meio disso tudo, aparecem os que querem a política da terra arrasada. Isso arrebenta com o Brasil. Esse tipo de processo de ficar ameaçando, chantageando, valorizando o Centrão, isto arrasa com o Brasil com a expectativa de futuro. Logo depois da pandemia haverá retomada. Se o Brasil não estiver politicamente azeitado, firme, né, em torno do presidente eleito democraticamente, Jair Bolsonaro, a coisa vai se complicar e vai se complicar muito. Não tenha outra saída a não ser apoiar o presidente Jair Bolsonaro, que o governo dele se realize e pronto, né? A gente vê aí esse debate político. O PT não quer o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, mas não é porque é bonzinho, é que quer que ele sangre, esses papos políticos nojentos. Isso não pode continuar a acontecer. Isso é lutar contra o Brasil. Isto é contra a pátria, esse tipo de processo de esvaziamento. O que a gente vê, fazendo uma radiografia, é de que o que há no momento não é um pedido de impeachment, isso não tem possibilidade agora. O que há é esse inquérito nas mãos do ministro Celso de Mello,
o ministro de saída do Supremo Tribunal Federal, sai em novembro, e que está querendo ali o tal canto do cisne, o grande processo dele de saída, que é esse inquérito. Esse inquérito pode prosperar e é exatamente de orelha em pé no que está acontecendo do Supremo que está o Congresso Nacional. O vice-presidente, Hamilton Mourão, saiu em defesa, fez um artigo, saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro e do governo. Ele foi eleito para ser vice, não foi eleito para ser presidente, ele não está articulando. Isso, para mim, é uma condição sine qua non, que o vice faça acordos e o Mourão não está fazendo acordos, ou seja, não há possibilidade de impeachment no momento.